De volta com a Amazônia Mulher, segundo bloco, nós estamos falando de coisa boa, estamos falando de mountain bike. No primeiro bloco aí falamos muito sobre tudo, como foi criado o projeto, esse movimento aí Pedala Manaus. E quem está nos contando sobre isso é a Ítala e a Simone, que estão aqui comigo, que são do movimento. E no primeiro bloco, meninas, a gente falou sobre como surgiu, né, qual foi o objetivo. E falamos da importância de andar de bike aqui em Manaus, na nossa região. Agora eu fiquei pensando, e o calor? Como é que fica essa questão? Então, assim, se você pensar que em cidades que nevam, por exemplo, né, o frio é muito intenso, você vai pensar, então as pessoas não podem pedalar. Mas não é assim, né? As cidades, elas se adaptam a isso, os ciclistas se adaptam também. Então, é claro que você tem que ter uma cidade que te ofereça estrutura para isso. Em Manaus, a gente está fazendo algo bem complicado, porque Manaus não tem estrutura para receber o ciclista. Mas enquanto a gente tiver com a bicicleta guardada em casa, também não vai ter, né? Então a gente resolveu ir para a rua e, através dessa manifestação que é popular, reivindicar sim uma estrutura, uma cidade que comporte as bicicletas. Isso significa que a gente precisa ter ciclovia, que a gente precisa ter ciclorrota, que a gente precisa ter agentes de trânsito que sejam preparados para conduzir o trânsito com as bicicletas, e a gente precisa de uma cidade com mais árvores. É isso, né? O que a gente vê é que a cidade, ela cresceu pensando mais em quantidade de carros. É asfalto, né? Foi esse asfalto, quanto mais estrada nós tivermos, e esqueceu daquele velho hábito da bicicleta, de trafegar de um canto para o outro, de ir na casa de um parente mais próximo de bicicleta. Então, não tem mais essa possibilidade. Então, o movimento vem trazer isso novamente para que a cidade se prepare, né? Não podemos olhar, já está feito. Em cada família, se você for ver, se uma família de 5 pessoas, 3 têm carro. Então, para que tanto carro? Então, esse daí, cadê? Por que a gente não pode diminuir por família, ficar só um carro por família? Daqui a pouco em Manaus estamos fazendo, que nem São Paulo, rodízio de placas, de carro, para estar podendo trafegar, porque tem horas que a gente fica 1 hora no trânsito, podendo, se cada uma família que tem 3 carros, então só hoje vamos sair só com um carro, né, para estar ajudando no trânsito. E aí vamos ter condições de criar essas ciclovias, ciclorotas, preparar a cidade para uma nova perspectiva, que não é tão nova. É só retornar de um modo mais saudável. Saudável para o planeta, saudável de qualidade de vida para as pessoas. E o que a gente vê é que as cidades que têm adotado a bicicleta como um modal, né, como uma alternativa de transporte, elas se tornam mais humanas. Na bicicleta você não está dentro de um carro que você está isolado, você fala com as pessoas, você se comunica, você fala com o pedestre, você fala até com o motorista, né, porque para você pedir passagem você vai falar com ele. Então isso humaniza a relação do trânsito. Então, é essa relação que a gente tem que trabalhar, né? Na verdade, todo mundo tem que cuidar de todo mundo. E, gente, é uma cadeia. O maior tem que cuidar do menor. Então, o ônibus tem que cuidar do carro, o carro tem que cuidar da moto, a moto da bicicleta, a bicicleta do pedestre. Não tem jeito. Uma noite eu estava pedalando e uma pessoa de um automóvel, eu estava aqui, o meu guidão aqui, a pessoa estava aqui, o carro. Então, quer dizer, não tinha 1 palmo de distância de mim. Então, eu podia ter encostado no carro se eu quisesse. Então, se eu fosse uma ciclista que se assusta, eu poderia ter caído pelo carro, ele poderia ter me batido, mas não, eu consegui manter a reta. E a minha colega ao lado também não se assustou, mas pode acontecer, existem pessoas que estão iniciando nas pedaladas, então por que passar tão perto? Por que buzinar ao lado, né? Custa respeitar. Então é essa relação que o movimento está buscando, né? Para que as pessoas possam respeitar o próximo. Isso não vem só de um carro, do motorista de carro para bicicleta, isso está no nosso dia a dia, com a pessoa que está limpando a rua, com a pessoa que está do seu lado, lhe pedindo a mão, lhe pedindo uma ajuda. Então isso é humanização, né? E também humanização agora no trânsito que nós estamos trabalhando. E assim, vocês participam das trilhas que tem, porque existe diferença da bicicleta para trilha e bicicleta de asfalto, né? Existe uma bicicleta que ela é urbana, chamada urbana, que é uma bicicleta que você não precisa, não vai exigir dela uma quantidade de marchas muito grande, né? Porque você precisa dela para o asfalto. Então você tem um pneu que é mais fino, que te permite deslizar melhor no asfalto. Na trilha você tem uma bicicleta que é preparada para trilha, com um pneu lameiro, um pneu que vai te permitir subir qualquer terreno, né? Descer da mesma forma, que tenha suspensão, aí você já começa a pensar numa suspensão melhor, num jogo de marchas que te permita fazer manobras diferenciadas. Então a trilha, ela requer uma bicicleta específica para mountain bike. E o asfalto requer uma bicicleta urbana, que é uma bicicleta que exige menos, mas uma boa bicicleta. E a gente está vendo fotos aí no vídeo
foi o que? Esse um campeonato? Sim. Campeonato de mountain bike. Foi a Terceira etapa. Foi no último domingo, né? E o Pedala Manaus participou como apoiador. É uma iniciativa do Jungle Bike, que é um grupo de ciclistas que só vão para trilha. Eles fazem trilha na Amazônia inteira, inclusive já viajaram para fora do Brasil também para competir. E a gente viu ali 300 pessoas competindo. Então eu fico morta de feliz quando eu vejo aquele monte de bicicleta, né? Porque é isso que a gente quer, que as pessoas percam medo, né? Então a gente tem uma categoria que é a categoria turismo, que é aquela pessoa que vai lá porque quer experimentar como é que é estar numa trilha, como é que é estar num campeonato. E aí você viu senhores, senhoras, você vê pessoas que não são atletas, não precisa ser, não precisa. A bicicleta tem isso, gente, a bicicleta é muito democrática, qualquer pessoa pode pedalar, não tem idade, não tem sexo, não tem raça, não tem como, tem nada. Simplesmente você tem que subir numa bicicleta e se equilibrar. Então isso é simples de fazer. Então, Simone, você está me dizendo que além do Pedala Manaus, tem outros grupos isso, também de ciclistas? Tem. É uma coisa bem legal da gente falar, porque assim, o Pedala Manaus, ele foi pioneiro nesse movimento de reunir as pessoas para estar na rua, né? E vem acontecendo isso há 2 anos, como eu te falei, vem crescendo. Mas a partir daí, vários grupos se formaram, né? Então nós participamos de um grupo que é feminino, que chama as Amazonas de Bike, é um grupo só de mulher. Inclusive então, tá no Facebook, tá né? no Facebook. No terceiro bloco a gente vai dar. A gente tem esse grupo só feito por mulheres, não quer dizer que só mulheres pedalem juntos, mas no Facebook só as mulheres se comunicam, até porque a gente fala também de outros assuntos femininos e tal, que para os homens vai ser meio chatinho, né? Então a gente tem um grupo reservado para as meninas. Mas a gente tem também o Pedala 10 Torres, né? Guaribike, Surubins de Bike, tem Saga Bike, Tam Bike. Nossa, tem muito grupo. São vários grupos. Então, do só Pedala Manaus é regional. Exatamente. Isso é uma característica, né? Você vê que a gente vai buscando ali os nomes. Tam Bike. É bem isso mesmo. A gente brinca com as coisas que são da região mesmo da região. E assim, olha, eu tenho muito orgulho de vestir essa camisa, de falar em nome do Pedala Manaus. A gente viaja e as pessoas falam pra gente, né? Nossa, vocês são do Pedala Manaus, nossa, que prazer, vocês são referência. Nossa, isso me enche de orgulho. A gente foi pro Fórum Mundial da Bicicleta, eu e os 2 Ricardos, que são da coordenação do Pedala Manaus, Ricardo Alemão e Ricardo Saci, e lá nós fomos recebidos muito bem, todo mundo ficou muito admirado. Nossa, como é que vocês estão fazendo isso? Que coisa boa, parabéns e tal. Nós voltamos renovados, sabe? Sabendo que aquilo que a gente está fazendo está sendo reconhecido, inclusive fora daqui. Que bacana, a gente é muito, realmente, quando a minha produtora me passou essa pauta, eu falei, eu quero, porque eu vi no Facebook sempre postagem de vocês, né? Eu quero entrevistar as meninas, porque dá até vontade da gente aderir a isso, né? Da gente sair de manhã e ir de bike pro trabalho. E é muito bacana, eu sei que você também tá gostando desse papo, mas no terceiro bloco você vai saber como faz para participar e a gente vai deixar aqui os contatos das meninas, telefone, Facebook, então não sai daí que a gente volta já já com muito mais Amazônia Mulher.